São os bonzinhos mesmo, vieram aqui para parar com isso. É ou não? Fé em Deus? Vai fazer mesmo o negócio acontecer ou não? Sabe qual é o problema? O problema é que você confunde esse negócio de ser bonzinho com ser uma pessoa boa, gente boa. Seja uma pessoa sempre boa. Bonzinho é o seguinte, alguém vai montar nas suas costas, vai entortar sua coluna, sua lombar, alguém vai tentar quebrar sua cervical. Sai disso. E por que você marcou para falar sobre isso? É o seguinte, eu me esforcei muito para ser um cara bonzinho, não cresci de jeito nenhum, Eduardo. Ser bonzinho, não, vou ser só gente boa. Aqui eu aceito tudo que falo de mim e vou aguentar. Não, não. Vamos usar energia. Vou te dar alguns passo a passo para você se libertar disso, tá? Primeira coisa para você deixar de ser bonzinho, você vai ter que desagradar a pessoa. Você vai ter que ficar profissional nisso. Porque o bonzinho vai fazer você falar assim, não, eu vou aceitar isso aqui. E você vai aceitar tudo. Não, você não tem que aceitar nada. Você precisa canalizar tudo. Então todo tipo de energia que vier contra você é boa. Eu sei que você tem medo. Você pensa assim, cara, imagina o que vai acontecer depois que eu sair. O que essas pessoas vão ficar falando de mim? Não, elas têm que falar de você depois que você sair. Pablo, eu não concordo. Você é bonzinho. Eu fico o tempo inteiro imaginando assim, eu não sei se você já percebeu, mas eu configurei minha mente o tempo inteiro para dar resposta para sempre alguém, Pedro. Ficar o tempo inteiro pensando assim, o que nós vamos falar dele? Eu tô lá num podcast, aí eu fico, cara, se eu falar isso vai dar um corte agora. Cara, posso te contar uma coisa? Tudo que você acreditar no seu coração, faça e depois corrija. Não, eu tenho medo. Não precisa ter medo, dá pra corrigir. Eu vejo um tanto de gente vindo com pedra na mão e depois conhece e fala, poxa, mano, é da hora o que você tá falando aí. O que eu mais vejo é comentário assim agora, ó. Fala muita merda, mas pela primeira vez eu tenho que concordar. Vou te ensinar como é que é o negócio. Invada o cérebro das pessoas, depois discuta a escritura. Vocês entenderam ou não? Simples. Invada. Pega o terreno, ninguém está produzindo mesmo, o MST faz isso. Então eu sou o MST digital. Você entra, aí o povo vai ficar doido e vai gritar. E você fala, não, ninguém está falando nada aqui não, é porque você não está produzindo. E aí entra lá com a petiçãozinha, depois entra, sai a escritura no seu nome, a cabeça é sua agora. Ou seja, primeiro entre. O negócio que você tem medo. Já de cara você fica assim, mas o que vai acontecer? Você é bonzinho, vou te contar uma característica. Você não tem coragem de demitir uma pessoa que precisa ser demitida, é verdade ou não é? Você fica com dó. Qual que é a primeira coisa que a pessoa boazinha tem? Dó. O que você vai fazer? Anota aí a tarefa aí. Acordar amanhã e já demitiu a pessoa. Mas não tem ninguém para demitir? Tem, pega o último da lista. Esse tem que ser demitido. Aí você vai falar, eu não sou mais bonzinho. Ah, mas a pessoa vai ficar sem emprego. Não, presta atenção. E se a sua empresa quebrar, quem é que ia sustentar ela? Vamos fazer um exercício para você deixar de ser bobo. Sua empresa quebrou. Você vai ficar bancando o salário da pessoa? Não, fica aí 20, 30 anos, eu vou bancar. Você vai fazer isso ou não? Esse é o exercício para você mandar o último da lista amanhã embora. O cara tá lá de boa, pensando, nossa, meu patrão tá assistindo o Marçal. Amanhã ele tá demitido, porque você resolveu acordar e falar, não sou mais bonzinho. Não sou. Uma pessoa fere seu... Não, tô falando sério, anota. Aí você fala, não, coitado, eu vou mandar embora. Não, é o último da lista. Pega lá um ranking de escorização, né, a pontuação e fala, o último da minha empresa vai ser demitido amanhã. Marcelo, só tem 2 funcionários, então demita ele. Ponto. Marcelo, só tem eu, então o que você tá fazendo numa empresa? Não existe, é eu presa. Você é tão bonzinho que você quer carregar tudo sozinho. Você é tão bonzinho que você só quer fazer de um jeito. Deixa eu te falar, tem múltiplos jeitos de fazer a mesma coisa. Então, uma boa atividade para você amanhã, quando você acordar, demita o seu pior funcionário. Aí tô vendo ali alguns assim, pensando, quem é o pior? O último da lista é aquele que você falou várias vezes e ele não respondeu. Talvez ele é até bom de venda, aí você fala, não posso demitir, tem que demitir. Não adianta ter um grande astro num time se ele não tem sintonia com o time, ele toma a energia do time. Seu pior funcionário é o que está travando o ambiente. Às vezes ele pode até ser melhor em números, mas tem que sair. Pablo, o que eu vou sentir depois? Primeira coisa, né? Se ele for bom em resultado, mas ruim em relacionamento, você vai sentir arrependimento. Mas vai vir algo em você. Eu não sou bonzinho mais não, eu vou fazer o que precisa ser feito. Sabe aquelas coisas que você vive enrolando? Você vai fazer amanhã. Essa coisa que você vai fazer é tão dolorida. Nossa, eu adoro fazer isso. Falar não para alguém. Antes eu ficava louco, né? Eu falava assim, não, eu tenho que dar uma volta, um contorno, eu não posso falar do jeito que eu quero. É tão bom, isso é tão livre. Tava no podcast hoje do Carioca e do Bola lá, né? Que eram
Os caras tão bacanas, não imaginava que eles eram tão legais daquele jeito. Tanto antes, tanto durante, como depois do rolê ali, eu curti demais eles. Aí o cara fala, você tá regando, fala aí que foi você que deu mentoria pro Silvio Santos. Eu falei, eu não vou falar isso. Aí ele, você tá regando. Não, não faz sentido pra mim, não tô nem aí. Aí ele ficou enchendo o saco. Falei, mano, não vou falar. Não tô nem aí. É tão bom não ser bonzinho. Ao ser bonzinho fala, nossa, e agora? Como é que eu vou ficar? Fale não. Aí anotei. Escolher 7 pessoas que você é arregão e tem medo de falar não. Você vai criar a situação, você vai cavar um pênalti. Você vai atrás da situação só para exercer um não. Aquela pessoa que fala pra você assim, não, então, ela vai te empurrando. Quem que emprestou dinheiro porque não deu conta de falar não? Levanta a mão. Foi bonzinho. Nota o driver mental de bonzinho. Todo bonzinho é otário. E sempre tem um otário disponível para emprestar dinheiro pros outros. Faz o seguinte, compra meu livro ali, Os Códigos do Milhão. Compra uns 3. A pessoa falou, me empresta dinheiro? Fala, empresto. Tá aqui, ó. Em forma de teoria com atividades práticas. É só você aplicar aí, o dinheiro vai aparecer. Não empreste dinheiro. Mas a pessoa está precisando, então ela vai ler mais rápido. Mas a pessoa é preguiçosa. Mas você não é. Por que você está emprestando dinheiro? Ele não vai te pagar. Em ser bonzinho, você fica falando sim para todo mundo. Você é bonzinho e não para, e não dá prioridade naquilo que você foi chamado, e você vive agradando. Essa merda tem que parar. Então amanhã é um grande dia. Você que é bonzinho, você sabia que era para você estar empreendendo, mas você está na CLT até hoje. É porque você é bonzinho. Olha que merda que eu ouço todo dia. Alguém fala assim, e meu patrão, vou deixar ele na mão? Hã? Seu patrão vai te desligar amanhã. Talvez você é a pessoa que está na lista, você entende? E você está falando, não, e meu patrão, coitado, vou deixar ele na mão. Cara, faça o que precisa ser feito. Ser bonzinho, você nunca vai descobrir quem você é, você não vai descobrir força nenhuma. Alguém, né, tem uma prática aí de fazer uma leitura errada ao meu respeito, você é arrogante. E eu tava lá no Ultraman correndo e falando assim, tem que ser arrogante para terminar isso aqui. Os caras bonzinhos, tudo foi ficando pelo caminho. Tem que ter uma arrogância mesmo ali, sabe por quê? Porque isso é defeito, e defeito é para usar em guerra, porque quem não sabe anota. Defeito é para ser usado em dias de guerra. Nunca use defeitos emocionais nos dias de paz. Então você tá vendo um cara querendo te afrontar porque não colocou carne no estrogonofe? Como assim? Estrogonofe é carne. Arrebente ele no meio. Poderia ser bonzinho. Ah, você não gostou? Ah, então vou deixar você comer picanha. Não, seu presidente que falou que você vai comer. Vai você cobrar dele. Eu vendi pra você, foi um acesso, não foi comida. Comida você vai no restaurante. Quer dizer que eu pinto um quadro, eu sei que escolhe a cor? Eu que escolho a comida. Eu vou em jato aí de 100 milhões de reais. A aeromoça, antes da gente sair, ela pergunta, Marcelo, você vai querer eu comer o que na viagem? Tem gente aqui que já viajou comigo para os Estados Unidos. Voo privado, que isso, eu quero estrogonofe. Ah não, para com isso. Eu gosto de estrogonofe. E aí sabe o que é o problema? As pessoas querem decidir o que você vai fazer. Por favor, só para você sentir mesmo que você não é bonzinho. Desagrade. Essa é uma das coisas que eu mais amo. Eu gosto demais. Tem 4 filhos, aí um deles vira e fala, eu vou tocar o terror na alma desse homem agora, quer ver? Eu quero tal coisa. Eu falo, maluco, faz o que você quiser. O remédio para doido é 1,5 doido. Pode fazer o que você quiser. Teve um dia que o meu filho 02 fez um auê dentro da farmácia, começou a gritar e todo mundo parou e falou, vamos ver o que ele vai fazer. Ele deitou no chão e girou. Eu falei, você não fez isso não. Você sabe de quem você é filho, você não é louco de ter feito isso não. Como é que é? Ele girando no chão. Eu deitei no chão e fiquei girando junto com ele. Ele falou, você é louco, maluco? Saiu correndo. Como é que você faz isso? Eu falei, é eu que eu te falei. Você é filho do Marçal, o cara mais doido que você conhece. Aonde você vai? Você achou que você ia me matar de vergonha? Eu ia comprar algo porque você rodou no chão? Eu sou do street dance, maluco. Eu sou do break. Eu já dancei esse trem. Vai fazer corte aí. Vai falar que a minha profissão é essa. Inclusive, eu posso mostrar pra vocês. Eu parei de dançar break por causa de um movimento. Vocês querem ver ou não? Fazia os movimentos, pá, aí eles ensinaram o movimento, o professor falou, vai ter que fazer esse aqui, ó. Na hora que falou, faz isso, eu falei, eu vou parar de dançar hoje. Se for, obrigado. Ele, não, a coreografia é essa, aí tinha que fazer um movimento assim, ó. Esse movimento. Eu falei, vai se lascar. Por isso que eu tô te falando. Não fica rindo muito, não, só vai virar stand-up. Eu tô mais ou menos com essa veia aí. Eu parei de ensaiar, né, lá. Era na igreja o curso. Eu achava da hora, achava um movimento agressivo, rap, pesado e não sei o que. Aí na hora que o cara falou esse movimento, eu falei, mano, você tá desestruturando o negócio. Isso aqui não é o que eu tô procurando. Tem gente que
por menos que isso aí, mudou, né, a concepção mental para outro software. Deixa para lá, deixa eu te explicar. Não seja mais bonzinho. Quando algo ferir qualquer princípio seu, não faça. Engraçado, tava lá no podcast agora falando, cara, eu gosto demais de fazer milhões com leilão. Aí o Carioca falou, cara, fere meus princípios. Eu, que princípio? A pessoa perde a casa. Aí eu falei, falou que a casa é dela. O banco nunca transferiu a casa para a pessoa. O banco deixa a casa com você numa alienação fiduciária, isso é fidúcia. Engraçado, você deixou de fazer milhões porque você tem uma confusão na sua cabeça em relação ao que é fidúcia. O banco nunca deu a casa para a pessoa. O banco emprestou a casa para a pessoa e falou, na hora que você terminar de pagar, eu te dou ela. Aí o Bola falou, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pois é. A pessoa boazinha, ela tem uma concepção e fica por aquilo mesmo. A casa nunca foi sua se ela é financiada. O carro que é financiado também nunca foi seu. É interessante que você fala, não podemos fazer isso. É só porque você é bonzinho. Aqui em São Paulo, 70 mil residências, apartamentos e tudo são tomadas de volta pelos bancos. Interessante, quem é que perde? O bonzinho. Eu falei disso lá hoje. Por que o bonzinho perde? Porque o bonzinho não sabe que tem um contrato e que tem uma cláusula que ele pode suspender o contrato por 12 meses, ao invés de perder o imóvel. O cara é tão bonzinho que ele não deu quando ele leu o contrato, que se ele fosse uma pessoa top mesmo, ele ia falar assim, peraí que eu vou ler isso aqui. Isso é chocante. O bonzinho perde a casa, o outro é bonzinho, não tem coragem de comprar, e eu saio comprando tudo, igual um trator de esteira. Por quê? Porque não precisa ser bonzinho, esse é o jogo. Lamento as pessoas que estão perdendo casa que é do banco. A casa não é sua, então você nem pode falar para os outros que perdeu. Você nem concluiu o contrato. Tá muito malvado? Você é bonzinho, você morre de medo de vender. Deixa eu te falar, o progresso só vem com venda, a economia só gira se tiver venda. Só que você é bonzinho demais. Eu acho tão bonitinho os bonzinhos. Por que você fica falando de Deus e cobrando? Mas peraí, na Bíblia fala. O que você recebeu de graça, você faz o quê? Dá de graça. E o que eu paguei, você também vai pagar. Então quer dizer que eu tenho que fazer tudo de graça para você? Não. O que eu paguei, você paga. O que foi de graça também, fique com isso de graça. E melhor ainda, quer de graça mesmo? Vai você sozinho pegar. Não, mas eu quero pegar com você, então vai pagar o tempo. Anota o tempo aí, custa tanto. Só que o bonzinho fala, é mesmo esse versículo. Você vira pro outro, ele leva um tapa na cara na frente de todo mundo, porque ele é bonzinho, pegou a palavra e não entendeu o negócio de levar um tapa na fuça lá. Aquele recado era pros judeus, que viviam completamente no legalismo. Não fala só sobre o tapa na cara, fala da túnica e fala de andar uma milha extra. Aquele recado não era pros gentios, era pros judeus. Aí só que o bonzinho fala, não, pode sentar o tapa na minha cara. Aí o filho vê você levando um tapa na cara e vira mais covarde que você, negativo. Nós somos chamados para defender nossa família e nós temos que ir para cima até cessar a agressão. Isso eu estou falando para homem, né? Porque cara bonzinho, eu não sei nem o que dizer dele. Essa é a geração dos bonzinhos. Não fale o que você pensa, que senão nós vamos te cancelar. Alguém mandou para mim, o que você está sentindo de cancelado? A única coisa que eu acho ruim de cancelamento, eu vou falar, vocês querem saber ou não? É quando tem lá assim, ó, 100 milhões de faturamento no lançamento, aí fica uma linha, 2 milhões de reais de cancelamento, 2% de pessoas canceladas no cartão de crédito. O único cancelamento que eu acho ruim. E aí ainda pega uma equipe e liga atrás, o que você cancelou? Aí vai lá, conversa, reprograma, às vezes é o cartão aqui, ali, tá tudo certo. Esse cancelamento é ruim. É um negócio que você faturou e depois 2% fala, cara, eu não vou dar conta de seguir esse programa, é muito pesado. Esse é o único cancelamento que eu me importo. Os outros precisam saber usar energia. Engraçado é que a maioria de vocês dá para ver no rosto. Vários de vocês têm um pingo de malícia na vida. Sabe quem foi a pessoa que mais te ensinou a ter malícia? Foi meu pai. Meu Deus, ele passou até do ponto. Malícia para tudo, assim, ó. Desde pequeno, chegava nos lugares, ele olha sempre pro lugar. Nunca chega parecendo bobo. Sempre detecta quem tá acontecendo. Eu vou almoçar num lugar, independente de ter sido candidato a presidente da República ou não, eu nunca sempre de costa pra rua, não tem mais doido, cheio de gente doida na rua. Gente boazinha nunca calcula o perigo que ela tá passando. Gente boazinha nunca calcula perigo nenhum. Você pega um bonzinho, corta esse coqueiro aqui com a motosserra, ele sobe e a motosserra roda e corta a perna dele, ele cai lá de cima. É gente sem malícia. E malícia muitas vezes não é pro mal, é pra manter você vivo e pra proteger os seus. Você precisa ter malícia, anota isso aí, eu preciso ter malícia. Malícia é quem calcula espaço, é quem calcula tempo, é quem consegue ler a intenção das pessoas, é quem é precavido, é quem é prudente. Você precisa disso, precisa de um pouco disso, porque se for simples como um cordeiro, você vai ser engolido. Tem a parte do cordeiro e tem a parte do leão. Tem hora que o leão tem que arrancar a cabeça de alguém.
Então, a passagem de Timóteo fala um negócio muito forte para mim, que me marcou quando eu li pela primeira vez, alguns anos atrás. Que aquele que abandona a sua família é como aquele que perdeu a fé. Então, se você não tiver disposição para defender sua família, você é o cara mais covarde e você é comparado a uma pessoa pior do que a que perdeu a fé. Então, eu estou dando um recado para homem. Seja homem a ponto de nunca regar e defender sua família. Mas só meu casamento está acabando. Está acabando porque você é bonzinho. Se você fosse pau na máquina mesmo, não ia acabar. Você que não sabe, minha mulher, sei. O marido bonzinho que ela tem. Se fosse um cara de verdade, isso não ia estar acontecendo. Alguém esses dias falou para mim, o fulano separou, aí começou a receber mensagem. Eu também quero fazer a mesma coisa. Cara, você é um bosta. Você não entendeu até agora que essa mulher precisa de você, que seus filhos precisam de você e que uma geração inteira fica te assistindo? Tipo, milhões de pessoas piores que você estão esperando a resposta certa sua. Só que o cara que é bonzinho, sabe o que ele faz? Se ele for afetado, ele corre. O cara que é gente boa, mas é pressão, ele aguenta o tempo. É isso que eu queria chamar sua atenção hoje. Vocês não são grandes empreendedores hoje porque são pessoas boazinhas demais. Alguns de vocês não abriram empresa porque precisaram fazer certinho todas as etapas. Aí um dia um cara falou, o que você me recomenda? Rapaz, abre a empresa de qualquer jeito. Mas e depois se eu levar uma multa? É para isso que a gente abre a empresa, faturar e pagar a multa. Você prefere pagar uma multa de 100 mil e faturar 2 milhões? Ou você prefere nem fazer e talvez nunca vai fazer porque você é bonzinho demais? As pessoas que têm um comportamento de falar assim, eu achava, eu achei, são pessoas boazinhas, pessoas que são brabas no que fazem, elas não acham nada, elas vão atrás, elas fazem perguntas. Não, mas eu achava, toda pessoa meia boca e derrotada, ela sempre fala com a boca dela assim, mas eu achava, eu achei, eu tava achando. Gente boazinha é terrível, é a maioria, é a maioria. Você pode ser o demônio. Se você criar uma narrativa de gente boazinha, você ganha qualquer eleição, em qualquer lugar. Bonzinho. Bonzinho. Não, sou bonzinho. Não, mas você... Não, sou bonzinho. Por quê? Porque identifica com os caras. Como é que você detecta um bonzinho? Ele é vítima em tudo que ele faz. Ele se afasta das pessoas o tempo inteiro para sempre se manter protegido. Ele corre de uma coisa. Nota aí que você não pode correr, para você deixar de ser bonzinho. Encare todos os problemas. Quando acabar seus problemas de merda, você vai fazer uma coisa poderosa. Você vai começar a criar problema. Na hora que você começar a criar problema suficiente para você e você falar assim, nossa, isso está emocionante, comece a criar para os outros. Comece a criar problema para os outros. Acho tão bonito quando alguém fala, Marcelo, para de ficar se expondo desse jeito, por que você não para? Porque quem me chamou não vai fazer isso, eu nunca vi ele fazer isso, desde o dia que ele chamou o primeiro. Então se ele não manda parar, como que eu vou parar? Pessoas boazinhas param. Pessoas boazinhas desistem no meio do caminho. Esse é o perfil delas. Gente boa só vai até onde está dando resultado. Pablo, você acha que a gente tem que ser do mal? Não. As pessoas têm que ter medo da gente? Também não. Então tem que ter o quê? Anota aí, chama temor. Elas têm que temer a sua posição, elas têm que ter certeza que a qualquer momento você vai ter uma explosão, vai ter que ter um ataque. Aí você fala, mas isso não é inteligência emocional. Não, deixa eu te explicar. Gritar não significa não ter inteligência emocional. Se você escolheu gritar, você está em dia na sua inteligência emocional. Falta de inteligência emocional é quando você grita sem controle. Está no controle, é você que falou que vai fazer? Palmas para você. O bonzinho não tem nem coragem. O bonzinho não tem ousadia. Eu acho tão bonito quando alguém fala, você está com raiva. Eu com raiva? Muitas vezes. Eu, como pai, ignoro completamente as coisas que os meus filhos fazem. Aí você fala, por quê? Porque se eu for corrigir tudo do jeito que eu quero, nós vamos perder a confiança um no outro. E ele vai falar, mano, não pode nem errar na frente dele, não pode peidar, não pode fazer nada, então eu vou ter que fazer escondido. É assim que os filhos fazem. O que eu faço? Eu escolho algumas coisas para virar o terrorista. E todo mundo lá em casa fica apavorado. Por quê? Porque eu escolho poucas coisas, mas as que eu escolho eu falo, Carol, tá tudo bem. Só fica vendo. Aí você fala, você grita, mas é claro. Cada 20 coisas que eles não deveriam fazer, 2 pelo menos eu vou pra cima como se fosse uma guerra mundial. E eu falo, tem alguém obstinando aqui nessa casa? Vai, deixa eu ver o exército aí. Cadê os piquineixos? Eu chamo eles de piquineixo. Tipo nação pequena, entendeu? Piqui de Goiás. E aí eu falo, vocês são os piquineixos. Vocês são pequenos, mas são nações. Eu respeito, mas nós vamos entrar em guerra. A nação do Marçal velho vai entrar contra os Marçalzinhos. Quem que é que vocês estão caçando? Não, eles ficam apavorados. Obstinação pra mim não tem nenhuma graça. Pode ser na frente de qualquer um. Você assistiu, né, lá na garagem aquele dia, os meus 2 filhos brigando, e pela primeira vez na história o 02 ganhou no rola
do 01. E aí o 02 olhou pra mim, aí eu falei, parabéns, esse dia chegar. O mais velho ficou louco, começou a socar o outro. Ele não conseguiu segurar o ímpeto. Aí ele saiu, eu falei, volta aqui, mano. Aí ele falou assim, o senhor tá me expondo na frente dos outros. Eu falei, você começou na frente dos outros, eu já te falei que quando começa na frente dos outros, vai terminar na frente dos outros. Eu nunca vou começar te expondo na frente dos outros, mas se você começar na frente dos outros, você vai ter que terminar comigo na frente dos outros. Pede perdão pro seu irmão agora. Mas ele fez isso, ele passou o cotovelo, ele acertou meu queixo. Não, mano, ele tava raspando certinho, você estava rolando. Agora você não segurou o ímpeto. E esse é seu código, você precisa segurar isso. Canaliza essa ira para outro lugar. Por que eu tô te falando isso? Muitas vezes você, no treino, né, ou na criação dos seus filhos, vocês são bonzinhos demais com eles. Enche o saco por tudo, mas na hora que tinha que ser o terror, na hora que tinha que gerar temor, você não tem coragem. Na hora de pôr de castigo, você não tem coragem. O 03 lá em casa, com 2 anos de idade, ele sentava na mesa, é o Miguel, ele falava assim, eu não vou comer. Eu falei, então pega seu prato, eu vou te colocar lá na outra mesa. Ele falava, já pode ir? Rapaz, você se for presidente de um país com essa governança toda, você vai matar todo mundo. Você vai mesmo? Vou. Catou o prato, eu falei, mas não. Tem um controle remoto, alguém tá mexendo com a cabeça dele. Sentou lá e eu falei, agora come. Não vou comer, não. E tá bom. Voltei lá pra mesa, cara, o homem lá tá com demônio, alguma coisa. O que faz? Não, ele é pequeno. Ah, é pequeno. Terminamos de almoçar, saiu todo mundo, e ele ficava olhando pra trás, eu não vou comer, não. Tá bom. Traz o prato. Senta aí na beira da parede aí. Fique até quando quiser. Aí começou a bater a cabeça na parede. Chama minha mãe. Sua mãe não vai passar aqui. Você pode ficar até amanhã. O prato tá do lado. Quando você tiver com fome, você come. Só sai daí se resolver isso. Esse Miguel olhou para mim e chorava. E eu falei, quanto mais chorar, mais tranquilo eu fico. Pode continuar chorando. Passou um pouquinho, catou a comida e comeu. Posso sair? Pode. Aí depois, cadê? O cara faz isso? Não faz, porque você foi pontual. Agora você é bonzinho. Ah, as psicólogas falam que criança com 2 anos, sabe o que acontece? Com 2 anos é bonitinho, com 3, com 4, com 5, você rodou. Você não consegue mais governar e nem ensinar, nem conseguir colocar pressão no ensino dessa criança. Tem que ir pra cima. Mas eu entendo, você é uma pessoa boazinha. Engraçado é que o bonzinho, ele não resolve as coisas na hora. E toda vez que ele vai resolver, ele paga mais caro. O bonzinho é interessante porque ele tem medo de resolver uma conta ou gerar energia para pagar um boleto, mas ele vai pagar a multa. Olha tudo que é burro. Ele, ao invés de colocar a pressão e ir para cima de verdade, ele deixa pro final. O bonzinho, ele não tem coragem de fazer a musculatura dele romper, ele não tem coragem de ser forte, ele deixa pro final. Não tem como você comer 7 refeições no domingo e falar que você está nutrido a semana inteira. Tem que comer um pouco todo dia, sim ou não? Não tem como você treinar o dia inteiro no domingo e falar que você vai ficar forte. Tem, Hugo? Tem que treinar todo dia. E aí, o que é seu problema? Seu problema é que você é bonzinho. Com quem? Com você. Você não tem que ser bonzinho com você, cara. Você tá afim de prosperar? Então fala assim, ó. Acabou, eu não vou ser bonzinho. Você vai se lascar, mano. Eu acho bonitinho demais quando eu falo. Quer prosperar mesmo? Então vai, entra debaixo do chuveiro aí. Que chuveiro? Água natural. Eu lembro o dia da Carol falando, não, deixa eu pôr a mão nessa água, eu não acredito que tá fazendo isso não. Alemanha, 0 grau. 0 grau. Ela, não, você não tá fazendo isso não. Eu falei, Carol, eu falei que eu ia fazer. E meu corpo chorando. Tô nem aí, cara. Aí a gente fez uma viagem pra Suíça. Chegou lá, ela falou, você vai mesmo continuar com isso? Eu falei, enquanto não acontecer o que eu falei, eu não paro com isso aqui. Meu corpo vai obedecer todo dia. Ixi, você acredita? 4 anos sem parar. Independente do lugar que eu pisei, aquela água lá da Suíça parece a mais aterrorizante que eu já senti da terra. Parecia facada nas costas. Eu quero te falar algo. Não seja bonzinho com você. Você é lerdo demais, preguiçoso demais, procrastinador demais. Não seja bonzinho mais. É pra fazer? Faça. É interessante que você é tão bonzinho e você fala que vai escrever um livro, leva 1 ano. Quem é lascadão mesmo, pega o livro e escreve em 1 dia. Marcelo, não tem como. É verdade, tem como fazer em 2 horas. Sabia disso ou não? Pega um gravador e começa a falar tudo, depois entrega para quem sabe fazer, vira as costas e vai fazer outra coisa. Em 2 horas de gravação sai o livro. Depois é só multiplicar as pílulas. Esses, sei lá quantos livros aí, acho que tem 50. Dos 50 livros, eu escrevi só 1. Os outros foi tudo transcrição, porque eu peguei um método.
É interessante, cara. Você que é bonzinho, você acha que você não é capaz nunca. Vai do jeito que tá aí, maluco. Você que é bonzinho demais, você pensa, cara, eu não posso ir, vai dar tudo errado, vai quebrar. O que que tem? É engraçado. Parece sempre que os mais espertos são os que deixaram essa fase de ser bonzinhos. Engraçado, quem aqui é leal mesmo assim no coração? Aquele negócio que você sente, mano, eu sou muito leal. Levanta a mão. Vocês têm uma tendência violenta a ser burro de carga, o nome disso. Mas Marcelo, mas lealdade é bom. O que é isso? A melhor coisa que existe. Excesso disso em 1 milímetro é chamar burrice de carga. Meu filho de 10 anos e de 8 fala, papai, você pode jogar não é pra cima? Cara, vocês já passaram da idade, eu não quero menino desse tamanho nas minhas costas. Diego, é dolorido. Você olha pros meninos e eles falam, cara, eu peguei 6 até hoje, eu não vou pôr 6 nas costas mais não. Os pequeneixos pode ir, vem. Aí eles montam e aí eles ficam, pai, vamos. Aí às vezes eu falo, vai, vem primeiro, encosta aqui no pé, faz o avião. Ele me taca pra cima. Não tem coluna pra suportar um peso desses caras. Só que quem é bonzinho fala, esse lasca minha lombar, vamos brincar. O cara passou da hora e eu avisei desde pequeno. Aproveita, porque na hora que tiver no peso, que tiver alterando minha lombar, eu não vou mexer mais. E não deixo subir. Não vai subir. Só que o bonzinho fala, o que tem? Sobe 4 de uma vez. Para de ser bonzinho. O bonzinho empresta o carro mesmo não querendo. O bonzinho empresta o dinheiro mesmo não podendo. O bonzinho faz o quê? O bonzinho vive todo dia como se fosse o primeiro e não como se fosse o último. Então eu vou te explicar a diferença de quem governa. Quem governa o dia como se fosse o último. O bonzinho governa como se fosse o primeiro dia da vida dele. Como se fosse a Alice no País das Maravilhas. Sempre rindo demais. Ah, esse é o primeiro dia da minha vida. Não. Quem governa como se fosse o último. E quem é bonzinho governa que jeito? Esse negócio é fudido. Ele faz como se fosse o primeiro dia. Ou seja, tem uns 10 dias ainda, vamos embora. Acorda e fala, é só hoje. Tem que tomar uma decisão? Não é depois do almoço, não. É agora. Tome a decisão rápido. Mas se o senhor levar prejuízo, tome rápido. Tome prejuízo rápido e esse prejuízo vai ser barato. Por quê? Porque você vai comprar os dados e vai embora. Eu não sei se você entendeu. Não daria para ir com vocês para uma guerra sendo bonzinho. Porque ser bonzinho, olhar para a pessoa usar uma tática anti-guerra e entrar na sua cabeça e dar um tiro na sua cara e ia ferrar nós todos. Esse é o problema do bonzinho. Uma pessoa boazinha, ela contamina os outros. Uma das maiores situações que eu encaro que pode gerar um câncer dentro de uma companhia é ter pessoas boazinhas e essas pessoas ficarem de fofoquinha, gerando conversão em outras pessoas para elas também serem boazinhas. Aí tudo que vai fazer o mínimo esforço, você não acha que está pesado demais? O bonzinho é desse jeito, ele não aguenta tranco. E se incomoda ver outra pessoa, sabe, se esforçando. Ela fala, você está pegando um pesado demais. Ou seja, você vai destruir seu ambiente. Eu queria perguntar para vocês, no que você está sendo bonzinho? Fala para mim. É interessante que às vezes você tem os drivers todinho, mas anota aí, presença de comando. A sua presença de comando é de alguém que é bonzinho demais. Você que não sabe. Aí tem uma fala dos bonzinhos que é engraçado demais. Cuidado com quem é bonzinho, que na hora que estoura... Mas que hora que você vai estourar? Tinha que estar estourando as 3 vezes por dia. Estoura uma vez por ano. Ou seja, você tá doidaço, mas tem que estourar mais. Não tome cuidado com a pessoa que é caladinha, não. Tome cuidado com quem não aceita fazer absolutamente nada que não faz sentido para ela. Essa pessoa é top, essa você toma cuidado. Existem pessoas que ficavam me zoando. Do meu ciclo de amizade, eu vou e dou só uma. No dia do meu aniversário, os meninos ficam fazendo palhaçada uns com os outros. Eu também faço, eu gosto. Eu não saí da 5ª série até hoje. Eu acho que psicologicamente está comprovado que o homem vai amadurecer aos 42, mulher com 32. Então falta um pouquinho de chão para mim ainda. Falta 7 anos. E quando a gente tá junto é 5ª série mesmo. O negócio, eu tô tranquilo em relação a isso. E aí a gente começa a curtir com cada um, todo mundo vai aceitando. Eu não posso contar brincadeira, senão vocês iam olhar para mim e falar, não é possível que vocês brincam desse tipo de coisa. Então não interessa o que foi. Eu sei que o Marcos Paulo que aprendeu a não ser bonzinho, é perigoso ele. Ele falou, não faça isso comigo. E todo mundo aceitou fazer, menos eu. Eu falei, olha, meu aniversário, você precisa fazer isso comigo não. Não, vamos deixar o aniversariante. Aí foram fazendo um por um, uns 20 caras lá em casa. No meio do meu aniversário. Foi a vez do Marcos Paulo. Só pra vocês terem uma ideia, é um negócio de jogar a pessoa na roda e fazer um negócio com ela.
O Marcos Paulo já foi virando e dando murro em todo mundo, mas murro mesmo, daqueles de pedreiro. E vum, aí eu falei, mano, você tá brigando na minha festa? Eu dei um pé de rodo dele, joguei a cara dele no chão e ele tinha acertado o soco em Inésio, em Thiago Rocha. Soco que eu tô falando assim, ó. Jum! E aí eu falei, só foi um rodo. Taquei, pus a cabeça dele no chão, e aí a Carol tava do lado. Eu falei, você vai pedir desculpa pra Carol agora, maluco. Aí ficou todo mundo, quem é mais doido, o Marcos ou o Pablo? Eu pirei pra ele, sabe por quê? Porque ele falou, se mexer comigo, eu vou descer a porrada. E ele cumpriu. Só que como era meu aniversário, eu falei, eu não vou deixar barato. E aí ele é um cara respeitoso, ele olhou pra Carol, perdão, Carol, eu falei pros caras não mexer. Aí eu falei, tá tudo certo. Cara, eu respeito demais o cara que fala que vai fazer um negócio e faz. Isso mexe demais comigo. O cara que fala assim, ó, não mexe. Ah, e mexeu. Cara, vai lá e senta a mão. Prometeu, faça. Tem 2 para cumprir, promete só um, entrega 2. Vai ficar mais bonito ainda. Mas se você está ensinando a gente a ser agressivo, não, eu estou ensinando você a fazer ensaio de combate para ninguém nunca brincar com você. Eles vão procurar outro otário para brincar. Tá muito pesada a live aí, ó, esse momento aí, não? A verdade é que você é bonzinho demais. Conta pra mim no que você tem sido bonzinho. Vai, fala. Tá pegando leve, né? O contrário de pegar leve não é destruir eles. É ser pontual em algumas coisas que fazem sentido pra eles criarem um extremo respeito, entendeu? Nem tudo uma criança precisa ser corrigido. Não sei se sabe disso. Isso trouxe uma paz pra mim depois que eu aprendi isso. Nem tudo precisa ser corrigido. Porque você quer corrigir tudo, seu filho vai falar, mano, aqui é o pior lugar do mundo. E aí seu filho você vai ensinar seu filho a ter 2 caras. Ele vai fazer um trem aqui, outro ali, mas na sua... Opa, não posso fazer na frente do meu pai. Não posso fazer na frente da minha mãe. No que você tem sido bonzinho? No quê? Com o marido. Ele tá aí do lado? Por isso tá corajosa. Então, por que você tá sendo boazinha com ele? Ela falou com o marido, pra quem tá assistindo. Por quê? Porque ele tá entregue aos vícios. É um pouquinho complicado. Bem complicado. É. O negócio de ser boazinha, se você meter um checkmate no cara, o cara tá tão viciado nisso que você fala, eu é o vício. Ele fica com o vício. Ele fica. É claro. É por isso que deixar de ser boazinha não é dar um checkmate. Quando vocês fizeram os votos lá de casamento, ele tá precisando de você agora, você sabe, né? Eu sei que você é uma grande guerreira, porque você suporta o cara desse. Parabéns. Ah, mas tá difícil. Pablo. Não, eu sigo com você, eu tô pela sua palavra. Eu? Não, vai pela palavra de Deus. Não, né? Deus que falou, ó, no casamento é nós 3, não é eu, você e ele não, vai pela palavra dele. Não, eu tô falando Sim. porque eu concordo com o que você prega, mas tá muito difícil. Eu imagino. Eu venho de um câncer. Hã? Eu venho de um câncer. Então, eu vou te explicar algo. Prepare-se para uma revelação explosiva com Pablo Marçal em Pare de Ser Bonzinho. Pablo Marçal revela o segredo para sucesso e riqueza. Boom! Neste vídeo impactante, o multiempreendedor e mentor cristão, Pablo Marçal, criador do método IP, Identidade e Propósito, ensina como abandonar a mentalidade de bonzinho para alcançar sucesso, riqueza e prosperidade. Usando técnicas para desbloquear o cérebro como programação neurolinguística, PNL, visualização estratégica e princípios cristãos, Pablo Marçal mostra como estabelecer limites firmes, focar em resultados e alinhar ações com o propósito divino. Publicado em 2025, este vídeo de Pablo Marçal, com milhares de visualizações, oferece estratégias práticas como reframe mental e gestão de energia, inspiradas em sua trajetória no empreendedorismo digital e imobiliário. Conecte-se com Pablo Marçal e transforme sua mentalidade para uma vida de abundância agora. O que você vai conquistar com Pablo Marçal? Técnicas para desbloquear o cérebro e atrair riqueza ilimitada com Pablo Marçal. Estratégias de PNL para superar a mentalidade de bonzinho, por Pablo Marçal. Passos para alcançar sucesso e prosperidade com propósito, segundo Pablo Marçal. Ação. Dê um like se Pablo Marçal te inspirou, compartilhe com quem busca transformação e inscreva-se para mais conteúdos de motivação. Comente. Qual segredo do Pablo Marçal você vai aplicar para vencer em 2025? Pare de ser bonzinho. Desperte sua riqueza com Pablo Marçal hoje.